Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora a gente vai iniciar o estudo sobre os elementos do Estado, né? Uma sequência de algumas videoaulas, a gente vai abordar essa temática, desde o elemento povo, como o elemento território e o elemento soberania, poder soberano. Inicialmente a gente vai começar o nosso estudo com o elemento pessoal, né? O elemento povo, o elemento subjetivo do Estado. Então, nosso primeiro momento vai ser para estudar esse elemento chamado povo. Como eu estava falando para vocês, a doutrina entende, né, os estudiosos, os cientistas políticos entendem que a melhor forma de se conceituar o Estado é você conceituar o Estado de forma analítica. Como assim, Jânio? Você conceituar o Estado a partir da extração, a partir do encontro dos seus chamados elementos essenciais. Então, quais seriam os elementos essenciais do Estado? Basicamente, esses três que a gente já falou anteriormente: um povo, um elemento subjetivo, né, o conjunto de pessoas que vai ter um vínculo jurídico com aquele Estado. Esse povo precisa, obviamente, de um espaço territorial, de um espaço geográfico, ou seja, o território, onde realizarão as suas atividades do cotidiano, suas interações sociais cotidianas. E, além disso, esse Estado ele tem que ter um poder, uma estrutura de poder, um governo, e que esse governo ele seja um governo soberano. Não é qualquer formato de poder, mas sim o poder soberano, que a gente vai estudar ao longo das próximas aulas. Inicialmente, como eu já falei, a gente vai estudar o povo. E sobre o povo, a gente já inicia fazendo essa indagação. Diversos são os institutos que a gente muitas vezes utiliza no cotidiano, pelo senso comum, de forma indistinta, de forma bem genérica, né? Confundindo os conceitos. Que conceitos são esses? Povo, que é o que a gente discute aqui nos elementos do Estado, população, nação, cidadão, nacionalidade e naturalidade. Então são conceitos que não se confundem, obviamente, só que no cotidiano, no senso comum, há uma espécie de confusão. E a gente passa a partir de agora a diferenciar esses institutos. Primeiro, falando do povo, que é o elemento do Estado. Povo, elemento do Estado, significa o conjunto de pessoas que têm um vínculo jurídico com o Estado. Um conjunto de pessoas que têm uma ligação e, em virtude dessa sua ligação jurídica, vai ter um conjunto de direitos e de deveres que outras pessoas não vão ter frente àquele Estado. O povo, ele tem uma ligação extremamente forte com aquela estrutura estatal. E é por isso que esse povo ele recebe um status diferenciado, ele recebe um tratamento diferenciado. Mas, como eu já falei, isso também gera responsabilidades diferenciadas. O nome do vínculo jurídico que liga as pessoas ao Estado e transforma as pessoas em povo daquele Estado é esse item aí, que está escrito, é o penúltimo item chamado nacionalidade. Então, o que é que vai ser a nacionalidade? A nacionalidade vai ser o vínculo jurídico que transforma um indivíduo, uma pessoa, em povo de um Estado. Por que é que eu sou povo brasileiro? Porque eu tenho nacionalidade brasileira. Assim, por ter a nacionalidade brasileira e ser povo brasileiro, eu vou ter alguns direitos e algumas obrigações que uma pessoa que não seja povo brasileiro, que a gente chama de estrangeiro, não vai ter. Então, essa é a ideia do conceito de povo, do conceito de nacionalidade. Já a população, o que seria o conceito de população? População é uma expressão de cunho numérico, de cunho numérico. Por exemplo, quando a gente lá em biologia fala população de tais animais, a gente está querendo indicar qual a quantidade daqueles animais naquele determinado local, naquele determinado momento. Esse aqui é o mesmo conceito que a gente utiliza em ciência política. Quando a gente fala em população, a gente está falando num conceito numérico temporário e restrito a um determinado território. Explicando melhor, por exemplo, quando a gente olha fala sobre a população de Juazeiro, qual a população de Juazeiro do Norte? Muitas pessoas vão lá no Google, pesquisam os últimos dados do IBGE e chega a uma determinada informação, 300 mil pessoas. Então a população de Juazeiro é de quase 300 mil pessoas. Só que
para termos de conceito geral de população, esse dado ele não está correto. O dado não está correto. Perguntando-se qual a população de Juazeiro, a resposta adequada é depende. Depende do dia, do momento em que você vai fazer aquela coleta. Por exemplo, a população de Juazeiro hoje, ela pode ser menor ou maior do que a de ontem. Basta pensar que sempre tem um trânsito dentro daquela cidade. Para eu conceituar a população, para eu encontrar o conceito de população, eu tenho que levar em conta não o vínculo jurídico, não o fato de residir, mas sim o fato de estar naquele local, naquele determinado momento. Então, por isso que o conceito de população é um conceito extremamente volátil, é um conceito temporário. Então, a população de Juazeiro hoje é uma, a população de amanhã já é outra. Às vezes a oscilação de população ela é bem significativa, é muito grande, né? Às vezes, geralmente, na maioria das cidades, a mudança do tamanho da população de um dia para outro, semana para outro, não é tão grande. Mas em cidades como aqui a nossa, Juazeiro do Norte, por exemplo, que toda noite vem um grande público de estudantes, né? Pelo menos quando estamos nas aulas presenciais, vem uma grande quantidade de estudantes de cidades no entorno aqui da região. Então, significativamente, aqueles 5, 6 mil alunos, 7, 8, 10 mil alunos, entram na conta de população daquele horário. Coisa que durante o dia a população talvez não seja a mesma, seja um pouco diferente. Da mesma forma aqui, como uma cidade de turismo religioso, em que sazonalmente há uma vinda muito grande de pessoas, ocasionalmente a população de Juazeiro ela acaba dobrando em certos períodos, né? Então, de repente, numa romaria tem 300 mil pessoas a mais, além das residentes aqui. Então, além das residentes, ainda tem essas 300 mil pessoas a mais que vieram em virtude desse turismo. Então, esse conceito de população ele é extremamente volátil, né? E todo estado, obviamente, também tem sua população. Faz parte da população a pessoa que reside, a pessoa que está só de passagem. Imagina uma pessoa que está numa conexão de um voo, saiu da Argentina, pegou uma conexão aqui no Brasil e o destino era a Europa, por exemplo. Então, aquela pessoa que não tem nada a ver com o Brasil, mas era um argentino que saiu da Argentina e está lá no aeroporto aguardando uma conexão, está só aguardando a conexão, naquele momento ela é população brasileira. Por isso que isso é um conceito extremamente volátil. É claro que para alguns fins, né, ou para a maioria dos fins de políticas públicas, o mais interessante é você tomar conhecimento da população residente, que aí é aquele dado lá que vocês conhecem do IBGE. O IBGE, quando diz que a população de Juazeiro é 300 mil, na realidade está dizendo que a população habitante, residente, é de 300 mil. Tanto que lá eles utilizam 300 mil habitantes, eles utilizam essa expressão. São as pessoas que residem, que habitam esse local, mas não quer dizer que são todas as pessoas que ali estão, porque tem essa população aí, diríamos, flutuante, tem essas pessoas que estão de modo temporário, que muitas vezes não são contabilizadas, né? Mas o Estado às vezes contabiliza, como esse exemplo que eu dei para vocês de Romaria. Por quê? Porque também é importante para fins de políticas públicas. Na Romaria, a prefeitura, o governo do estado precisam saber quantas pessoas a mais vieram aqui para, de certa forma, realizar políticas públicas, né, de investimento no turismo, de organização da segurança pública, de organização da saúde, etc. Então, né, acaba também sendo um dado muitas vezes relevante. Cidadão, vamos pular aqui para o conceito de cidadão. Cidadão, gente, ele é um conceito mais político, né? Dentre esses conceitos, ele trata-se de um conceito mais voltado à política. Como assim, Jânio? É muito interessante porque até no primeiro dia de aula eu conversava com vocês e lembrava de um comercial, né? De uma propaganda, melhor dizendo, do governo federal, muito antiga já, que fala, né, da necessidade da certidão de nascimento para o indivíduo ser cidadão. E bate muito nessa tecla, né? Um fundo musical com crianças cantando, enfim, estimulando os pais a fazerem a certidão, buscarem registrar as crianças quando as crianças nascem. Então essa seria a ideia. O registro de nascimento, ele acaba sendo um dos primeiros atos, né, ou primeiro ato formal da vida de um indivíduo. Então, quando o indivíduo nasce, a lei determina que os pais devem, em até 30 dias, realizar o registro daquela criança. O registro ele é feito num cartório de registro de pessoas naturais. E o que é esse registro? O cartório
pegar a informação do hospital, pegar a declaração de vontade ali dos pais e ali anotar, né, transcrever, registrar que aquela pessoa existe, né, nomeando, dando o nome, indicando quem são seus parentes, né, os seus ascendentes, pais e avós paternos e maternos. Ok, essa é a ideia do registro. A certidão é a consequência do registro. O registro é o ato feito no cartório, essa anotação que fica lá guardada no cartório. Quando o cartório faz isso, ele emite uma certidão para os pais daquela criança guardarem, né? Enfim, terem posse daquele documento que vai ser importante na vida daquele ser humano que acaba de surgir, acaba de nascer, certo? E esse comercial que eu estava falando, melhor dizendo, perdão, propaganda do governo federal, era muito interessante porque atrela a condição de cidadão à existência da certidão de nascimento. Tanto que lá diz, no final da música, diz, com certidão de nascimento sou cidadão. Ou, em outras palavras, sem certidão não sou cidadão. Então, assim, ou você tem a certidão, ou você não é cidadão. Essa afirmação lá dessa propaganda, claro, tem mais um efeito, assim, pedagógico, um efeito para chamar a atenção às pessoas da importância desse ato, mas, na realidade, não está completamente correta, porque confunde ali, né, o conceito de cidadania com o conceito de indicação de população, com o conceito de povo, uma misturada de conceitos ali. Mas na realidade, quando a gente fala em cidadão, a gente está falando de participação política. Por isso que eu tenho falado para vocês que é mais puxado para um conceito político propriamente dito. Como assim, Jânio? Cidadão é aquele que exerce os seus direitos políticos, é aquele que atinge uma determinada idade, tira o título de eleitor, ou seja, se cadastra eleitoralmente e exerce os seus direitos. Isso é que, para termos jurídicos, é o cidadão, né? Cidadania, do ponto de vista jurídico, cidadão está atrelado a essa questão de participação política, né? Questão de participação política. Então, quem é o cidadão no Brasil? Obrigatoriamente as pessoas acima de 18 anos que se cadastram eleitoralmente. O de 16 anos, a partir de 16 anos, se quiser fazer o registro eleitoral, cadastro eleitoral, também se torna cidadão. Então, esse seria o conceito de cidadão. Menor de 16 anos, aquelas pessoas que não exercem os direitos políticos, naquele momento não são cidadãs. Quer dizer que essas pessoas não são povo? Não, não quer dizer isso. Então, aquela criança recém-nascida, registrada ou não, e olha o detalhe, viu? Registrada ou não, ela é um povo brasileiro se nasceu aqui no solo brasileiro. Nasceu no solo brasileiro? Nasceu. Ela é povo brasileiro, né? Já já a gente vai discutir um pouco sobre esses critérios para se tornar povo brasileiro. Só estou antecipando um pouco aqui de uma forma mais resumida. Então, nasceu no solo brasileiro, nasceu, então é povo brasileiro. Ah, mas ainda não fez o registro. É um povo brasileiro que ainda não foi registrado, né? Qual a importância do registro? A importância do registro é que, a partir daquele momento, oficialmente você passa a constar como uma pessoa existente. E a partir daquele momento você vai poder realizar os atos da vida burocrática, da vida civil, de uma forma geral, de forma plena, né? E aí uma discussão que eu faço, que eu já fiz até com vocês em outro momento em sala de aula também, presencial, é que esse documento em si, ele não é condição para você ter direitos, porque de uma maneira mais ampla, né? Imagina o seguinte, a criança, durante muito tempo, ela não foi... os pais não registraram no prazo legal, essa criança foi crescendo, e essa criança, de repente, ela precisa de um atendimento médico de urgência. Ela tem que ser atendida. Não é porque ela não tem um documento, um ato formal para o reconhecimento de sua existência, que vai ser negado o acesso à saúde dela, que vai ser negado a vida, né? O exercício dos seus direitos de uma forma geral. Claro que, com o tempo, vai ter diversas restrições. Restrições para tirar documentos, para tirar uma carteira de motorista, enfim, para concluir ou realizar a educação de maneira mais ampla. Então ela vai ter sim algumas restrições, mas o fato dela não ser registrada não quer dizer que ela perde a condição de ser povo não, viu? Então só esse detalhezinho aí que a gente tem que se atentar. Por fim vem um conceito de nação. Eu vou dar um conceito geral aqui de nação, mas depois a gente vai ver especificadamente na nação os elementos que são levados em consideração para a gente conceituar nação e outros que não são tão relevantes. Mas num primeiro contato, um conceito imediato de nação seria o seguinte. Vamos lá, fazer o conceito de nação comparando com o povo.
Repetindo, povo. Nós vemos que povo são as pessoas que têm uma ligação jurídica com o Estado. E essa ligação jurídica, ela vem da nacionalidade. Então, é povo brasileiro quem tem a nacionalidade brasileira. Essa é a reflexão. Nação, quando a gente vai falar de nação, a gente muda o ângulo de vista. Enquanto quando a gente fala de povo, a gente enxerga a relação desse conjunto de pessoas com o Estado, na nação, a gente enxerga a relação entre essas pessoas. Esquece o Estado, não vamos olhar o Estado agora não, vamos analisar só aquelas pessoas que estão naquele Estado. Esse conjunto de pessoas tem um elo entre si, tem uma cultura em comum, tem um histórico em comum, tem aspirações em comum. Se tiver, a gente chama isso de nação. Jânio, e se não houver uma forte ligação cultural entre essas pessoas? E aquelas pessoas entre si não constituem uma nação. A lógica é o seguinte, a lógica é que todo Estado tem o seu povo e todo Estado tem dentro desse seu povo uma nação. Então, no Brasil funciona dessa forma. Aqui nós temos o povo brasileiro e temos a nação brasileira. Porque quando a gente começa a analisar as pessoas entre si no Brasil, a gente percebe uma proximidade, uma união cultural, uma união histórica, uma união cultural. Por mais que tenhamos regionalismos, tenhamos diferenças regionais, né, de sotaques, por exemplo, o nosso sotaque aqui no Nordeste, no interior do Nordeste é diferente de uma região do Nordeste mais do litoral, é diferente de uma região norte, de uma região sul, enfim, apesar dessa diferença de sotaques, apesar de diferenças, algumas diferenças culturais também, mas a gente tem sim uma cultura geral que a gente compreende que nos une, né? A gente tem um histórico em comum que também nos une, né? E tem, de certa forma, uma identidade. E aí surge o conceito de nação. Já a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão, analisando alguns elementos no conceito de nação. E, por fim, ainda nessa fase inicial desses conceitos, a gente fala de naturalidade. E o que seria naturalidade? Naturalidade é bem simples. Naturalidade é o local de nascimento. Então, certo, você é brasileiro, sua nacionalidade é brasileira, mas qual a sua naturalidade? A minha, Jânio, é juazeirense do Norte. A daquele colega ali é paulista. Aquele outro colega é brejo-santense. Então, a naturalidade apenas designa, informa o seu local de nascimento. Então, essa é a ideia, né? Então, com isso, a gente vai encerrar essa primeira etapa aqui, desses conceitos prévios. A partir da próxima aula, videoaula, a gente vai aprofundar um pouco mais o conceito de povo, trazer algumas discussões de povo, depois falar um pouco de nação, de nacionalidade, ok? Então, um abraço, até breve.